Teria que impor à plataforma o ônus da remoção, entendeu? Ela fazer a censura, ou ela fazer a censura, a censura, a censura, a censura. E o Brasil é o paraíso para os bandidos, cada vez mais melhorando para o lado deles. O trabalhador, o governo aumentando imposto para os trabalhadores pagarem das empresas. Mas quem é bandido no Brasil, os grandes bandidos, tratamento cada vez mais melhorando. É saidinhas, audiência de custódia, o governo não quer que os bandidos fiquem presos. Então os bandidos aqui cresceram, criaram os bandidinhos com leite, os bandidinhos cresceram, você vai ver nesse vídeo. Cria corvos e eles te comerão os olhos. No Brasil, já se tornou algo comum. A polícia prende e o judiciário solta. Aqui, os direitos humanos foram criados para defender bandidos. E as verdadeiras vítimas são abandonadas à própria sorte. Criminosos perigosos têm o direito a audiências de custódia para saber se não foram maltratados pela polícia. Recebem cafezinho, ar-condicionado e até mesmo o casaco do assistente do juiz se for necessário. E mesmo com fichas corridas com dezenas de passagens, acabam voltando às ruas mais rápido do que foram capturados. O judiciário brasileiro, aparelhado pela esquerda, deixou de defender os direitos do cidadão trabalhador e passou a defender as pobres vítimas da sociedade. Com isso, acabaram criando um verdadeiro monstro que nem eles mais conseguem domar. Com a certeza da impunidade, penas curtas em penitenciárias onde sabem que terão todo tipo de privilégio, o resultado são marginais cada vez mais empoderados. Como esse caso aqui do vídeo. Assista comigo e me conta aí nos comentários qual a sua opinião. A única coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, aqui nós é a número 1 contra o sistema, certo? Quantas vezes for preciso eu ir pra biqueira, eu vou ficar na biqueira, certo? Porque eu sou inimigo número 1 de vocês, certo? E aqui vocês não intimidam nós não, que aqui é o crime, xará. Certo? A única coisa que eu tenho pra falar pra vocês é isso. Que vocês não intimidam nós. Eu sou inimigo número 1 de vocês. Certo? E quantas vezes for preciso eu ir pra biqueira, eu vou pra biqueira. Eu vou morrer nessa. Entendeu? Então não adianta vocês pensar que intimida nós e que vocês não intimidam nós em nada. Bruno, tá sendo gravada a audiência? Sim, senhora. Certo. Tranquilo, vocês não me intimidam em nada, certo? Anota uma coisa. Eu sou inimigo número 1 do Estado, certo? Assim eu nasci, assim eu vou morrer. E devido aos disparos contra o parceiro lá no Novo Horizonte lá, foi eu também, certo? Quantas vezes que for preciso eu botar minha cara e dar disparo pro lado de todo mundo e nós vai colocar a cara e vai dar disparo, certo? Que aqui é o número 1 do Estado. Vocês não intimidam em nada, em nada. Eu tiro minha cota aqui e poucas ideias. E quantas vezes que for preciso eu mandar meus meninos ir lá pregar as pro lado dele, eu vou mandar. Quantas vezes for preciso eu mesmo ir lá e pregar o dedo pro lado dele, eu vou pregar o dedo. Você entendeu? Vocês não me intimidam em nada. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Intimidou em nada. Eu sou inimigo contra o Estado, você entendeu? O Estado tem tudo que se fuder. A verdade é essa. A única coisa que eu tenho pra falar pra vocês é isso aí. Pode crer, chefe? Finalizado então a audiência. Boa tarde. Obrigado. O governo da esquerda, protetor dos bandidos. Os bandidos têm todo o motivo do mundo, não só votar no Lula, como tomar benção. Benção, papai! Benção, paizinho! Também outro assunto que eu vou abordar, a censura nas redes sociais. A censura virou lei. O que o Congresso e os Senados de bananas não faz, o STF faz, censurando. E os modos que é o mesmo da Venezuela. Ontem na Venezuela, uma mulher que criticou o governo pegou 10 anos de cadeia. O Brasil chegou lá, a mesma coisa. Você não pode criticar o governo, futuramente você vai, se você é um grande YouTube, com a censura que instalaram ontem contra as redes sociais, as big tags, se você é um influenciador, vai servir para perseguir pessoas da direita. Que nem Bolsonaro é perseguido no Brasil. Então se você for um grande influenciador, postar seu vídeo, que nem Nicolas Ferreira, qualquer pessoa da esquerda aciona a justiça aí, basta notificar um advogado, notifica as plataformas, derruba o vídeo do cara na hora. Mulher foi condenada a 10 anos de prisão após criticar governo nas redes sociais. Sentença reforça clima de repressão sobre o regime, que usa a lei contra ódio para perseguir opositores.
Se eu te dissesse que isso aconteceu no Brasil, você não iria se assustar e provavelmente achar bem plausível. Mas na verdade isso aconteceu ontem, na Venezuela, onde uma lei criada para acabar com o discurso de ódio virou arma na mão do regime do Maduro para perseguir desafetos políticos e acabar com a oposição. Viu? Eu disse que Brazuela era real. A Suprema Corte brazuelana se reuniu e decidiu que a partir de agora a regra do jogo, que foi discutida e determinada pelo Congresso, aqueles que podem de fato fazer leis, mudou. E Barroso disse, com a cara mais limpa do universo, que não, a gente não legislou não. Que isso? Foi dito apenas que uma solução foi produzida. Já o Toffoli chorou. Tipo, real, chorou mesmo. Ao fim da nova lei criada pela Suprema Corte, Jorge Bessias, sim, do áudio da Dilma, disse que a decisão do STF sobre redes é histórica e que atende nossos pedidos. Nossos pedidos, no caso do governo Lula, que é onde o Bessias trabalha. Ah, é para salvar as criancinhas e os idosos dos golpes promovidos nas plataformas, eles disseram. Só que quarta-feira o Alexandre deixou seu comentário dizendo que redes sociais têm um viés político e um modelo perverso. Uma grande preocupação com o viés político das plataformas. Isso vai bem de encontro com a manifestação da Gleisi Hoffmann, onde ela deixou claro, tempos atrás, que a esquerda iria continuar sendo massacrada nas redes se elas não fossem regulamentadas. Então, isso aí de salvar a esquerda nas redes sociais e salvar as criancinhas e os idosos. Eu vou detalhar para vocês o que a Suprema Corte definiu no fim da tarde dessa quinta-feira e que muda bastante a forma de comunicação na internet. Pelo medo, é verdade, mas muda. Só que fica aí que eu também vou te mostrar como isso não vai acabar bem, inclusive para a própria esquerda. Só que, para eu te explicar de uma forma que você compreenda o que aconteceu, eu preciso dar contexto. E para isso, eu vou usar uma matéria do próprio STF que, em março desse ano, nos anunciava. STF e UNB lançam um livro sobre desinformação e futuro da democracia. Obra tem artigos de ministros do Supremo e especialistas em diversas áreas. E aqui vai a minha interpretação, beleza? O livro está disponibilizado para que você baixe de forma gratuita e que você faça a sua interpretação. Mas eu já te adianto, meu amigo. Coragem. Então, esse livro aí já exaltava a Suprema Corte como uma guardiã da democracia digital por ser uma combatente das fake news, do discurso de ódio e da desinformação. Há 4 anos atrás, Toffoli já dizia... É um tema, quem é o editor disso? E nós, enquanto judiciário, enquanto Suprema Corte, nós somos editores de um país inteiro, de uma nação inteira. E ontem essa frase se materializou. Eles se tornaram os editores da internet de forma autodeclarada e sem nenhum voto do povo. O texto, que de novo está disponível no site do STF, diz que o combate à desinformação é necessário contra grupos radicais. E presta muita, mas muita atenção nesse trecho, porque ele é muito explícito. Abre aspas. É possível também que o CID, que é o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, que tem como logo um olho, que lembra muito o olho da capa do livro 1984, aquele que tudo vê e tudo derruba, comandada pelo TSE, inaugurada pelo TSE, cumpre um papel de dissuasão, ou seja, diante da possibilidade de responsabilização dos que cometam crimes pelas redes sociais, em uma escala jamais antes vista e com um grau probatório acurado, as redes de ódio podem ou mitigar a sua atuação mais agressiva ou buscar formas alternativas de disseminação de propaganda ilegal. Agora se liga nesse trecho, que coisa maluca! A dissuasão deve ter efeito sobretudo na sedução que o extremismo exerce sobre candidaturas de partido de centro-direita, que muitas vezes são capturadas pelo discurso extremista como forma de ganhar adesão eleitoral mais ampla, principalmente quando tem como principais adversários partidos de esquerda. Fecha aspas. Ou seja, o texto deixa claro que quando partidos de centro-direita começam a se aproximar de pautas consideradas extremistas, o CID deve frear essa onda. Afinal, a direita vai estar sempre
no lado oposto da esquerda. Que é santa, tá? Janones, que admitiu rachadinha, tá aí, deputado, fazendo vídeo acusando o Nicolas de ter votado pelo aumento da conta de luz, quando ele mesmo votou para que isso acontecesse. Isso é absurdo em tantas camadas porque cria uma espécie de centralismo eleitoral disfarçado. O judiciário se colocando como porteiro da pureza democrática e a direita como um vício que precisa ser combatido. O livro também fala sobre educação midiática e alfabetização digital. E, novamente, os editores do Brasil já deixam claro que eles precisavam ensinar você a pensar corretamente. O que não é nenhuma surpresa, já que em setembro do ano passado, Barroso disse que o seu legado será a total recivilização do país. O ministro da Suprema Corte está apenas nos recivilizando, viu, galera? E dentre muitas outras passagens que poderiam ter saído diretamente do livro 1984, esse livro do STF ainda diz que a CID é um incentivo às outras pastas ministeriais do governo para que eles estruturem centros iguais, implementem coisas iguais. Ou seja, o texto está incentivando a se criar um setor de monitoramento na pasta da economia, na pasta da saúde, da educação, só não se esquecendo que a CID tem como foco barrar a sedução das pautas extremistas da direita. Beleza? E com esse contexto regulatório que não inclui salvar as criancinhas e os idosos dos golpes na internet, chegamos ao dia de ontem, onde por 8-3 o Supremo decidiu tornar inconstitucional de forma parcial o artigo 19. E é agora que eu te explico o que muda. Como é que vai entrar a censura? Sim, censura? Eu teria dúvida se num debate público eleitoral, se isso não dependeria de iniciativa da parte ou se a gente teria que impor à plataforma o ônus da remoção, entendeu? Ela fazer a censura. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Ela fazer a censura, ou ela fazer a avaliação do que pode e do que não pode. Até ontem, para remoção de conteúdos, era necessário que um juiz fosse acionado e decidisse a questão, se removeria ou não tal conteúdo. Mas agora as plataformas serão culpadas por antecipação, podendo ser responsabilizadas por postagens mesmo sem ordem judicial. As Big Techs terão que se tornar fiscais da verdade, e se não tirarem do ar por conta própria um post problemático, dançou. E galera, quando eu falo de posts problemáticos, eu não tô falando sobre pornografia com menores, incitação a tirar a vida de outras pessoas, golpes ou coisas do tipo. Isso tem que tirar mesmo sem ordem judicial e as plataformas já exerciam essa automoderação. Só que eu tô falando coisas do tipo desinformação em massa. Um exemplo. O vídeo do Nicolas sobre o Pix, que bateu mais de 300 milhões de views. O governo alegou que o Nicolas estava espalhando fake news. A Globo afirmou isso, que o vídeo do Nicolas continha desinformação. E como atingiu muita gente, em massa. Só que nós sabemos que não existia nenhuma mentira naquele vídeo. E aí fica a dúvida de como que fica. A partir de agora, se o governo notificar extrajudicialmente a plataforma alegando desinformação e dando seus argumentos que eles acreditam serem verdadeiros, o vídeo teria que ser derrubado? Na dúvida, a plataforma vai derrubar sim, senão ela mesma será punida. Corte rápido. Faca. É Tramontina.